Boa tarde a todos e todas. A gente está começando mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Meu nome é Maria Elisa, eu faço parte da equipe do escritório. Para quem está assistindo pela primeira vez, é importante contar que esse já é o 12º seminário. Eles começaram dia 8 de fevereiro e, desde finais de março, passaram a ser online pela plataforma da Rede do Saber e depois também pelo canal Gestão do Centro de Mídias de São Paulo. Então, a gente está com 2 canais de transmissão desse seminário. Os seminários do Escritório de Evidências são um espaço aberto para reflexão livre, acadêmica, sobre políticas educacionais e sobre educação em geral. Então, é importante dizer que a liberdade de expressão é absolutamente necessária para a boa ciência, mas isso não significa que a opinião transmitida pelos palestrantes seja a mesma da SEDUC em todos os assuntos. O Escritório de Evidências foi criado recentemente, ele é vinculado à CITEM, que é a coordenadoria que cuida de informações, tecnologia, evidências e matrícula, com o objetivo do quê? De fomentar a disseminação de dados científicos, de dados de pesquisas e avaliações de políticas públicas que subsidiem a tomada de decisão da secretaria, dos nossos gestores e gestoras, e também divulgar conhecimento dentro da rede. Então, a intenção é que a gente cada vez mais tenha uma gestão pública baseada em evidências, em dados concretos de avaliação. Para isso, além dos seminários, nós começamos a escrever um boletim quinzenal, que a gente chamou de Educação em Evidências. Então, é importante que depois, no final da apresentação, vocês vão receber um link de avaliação, assim, para que vocês contem como a gente pode melhorar os seminários, e tem uma pergunta lá se vocês querem passar a receber o boletim, porque apesar dele ser voltado para a rede, para os nossos servidores e servidoras, talvez o público em geral também se interesse, tá? Durante o seminário, vocês vão poder fazer perguntas para os palestrantes. Então, vocês vão receber agora o link de interação. É importante que vocês anotem esse link agora, porque ele não vai aparecer mais durante a apresentação. Então, a partir desse link, vocês vão poder fazer perguntas tanto ao Robson quanto à Ana Elizabeth. Tá? Então, passando a falar sobre os nossos palestrantes de hoje, o Robson dos Santos é doutor em Sociologia pela Unicamp e doutor em Política Social pela UNB. A Ana Elizabeth Albuquerque é doutora em Educação pela UNB e ambos trabalham numa carreira do INEP, que é chamada de pesquisador tecnologista em informações e avaliações educacionais. Eles vão apresentar para a gente um estudo que eles publicaram nos Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, que é uma publicação do INEP, em novembro de 2019, e o artigo é intitulado Análise das taxas de abandono nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, a partir das características das escolas. Então, agora eu vou passar para o Robson, que vai começar a apresentação. É com você, Robson. Olá, boa tarde. Obrigado, Maria Elisa. Enfim, obrigado a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade de divulgar um pouco mais esse trabalho que nós realizamos no ano passado e que visava entender um pouco melhor o fenômeno do abandono na educação básica brasileira, tentando, enfim, compreender que fatores que estão no âmbito da escola como uma instituição social complexa, uma instituição social que reúne características físicas, culturais, de recursos humanos, e que poderiam e que podem ajudar a entender o processo de abandono, que a gente trata como uma forma de ruptura com o direito à educação. O processo esperado de escolarização ele sofre uma ruptura com o abandono. E aí, enfim, nós nos debruçamos sobre indicadores do próprio INEP, produzidos com base no censo escolar da educação básica, entre outras fontes de dados, para reunir uma compreensão acerca dos fatores que a gente chama de internos às escolas que podem apresentar uma associação com
o fenômeno do abandono, né? E, enfim, esse é um trabalho autoral e, enfim, em certa medida é parte do nosso trabalho como pesquisadores, como técnicos do INEP, vinculado ao trabalho que nós temos de monitorar o Plano Nacional de Educação, que é uma das responsabilidades do INEP e que recai sobre a coordenação e sobre a diretoria de estudos educacionais, que é onde nós trabalhamos no INEP. Então, o trabalho cumpre essa função de tentar iluminar aspectos que se relacionam com a universalização da educação básica, com a garantia do acesso a todos os grupos, que constituem um conjunto de metas do Plano Nacional de Educação, e o estudo ele surge para adicionar subsídios para compreender esse fenômeno, em paralelo ao processo de monitoramento das metas que nós já desempenhamos. E ele tem esse caráter autoral, daí a elaboração minha e da Ana desse estudo, para quem eu passo agora a palavra para ela iniciar a apresentação do trabalho e volto mais adiante para uma segunda parte da apresentação, complementar as análises e encerrar. É isso. Agora eu passo para a Ana. Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Elizabeth e gostaria de dizer que é um enorme prazer de estarmos aqui com vocês da Secretaria de Educação de São Paulo. Nós somos do INEP e é importante dizer que alcançamos efetividade no nosso trabalho quando a gente tem essa oportunidade de trazer esse estudo para professores, para professoras, para gestores educacionais, em destaque às secretarias de educação, porque esse é o principal sentido do nosso trabalho, é o principal sentido dos nossos estudos. Nós que recebemos os dados das secretarias estaduais, de todas as secretarias do país, trabalhamos esses dados, fazemos estudos e agora nós estamos na situação de compartilhar esse estudo com vocês. Então, nós somos do INEP, nós somos da Diretoria de Estudos Educacionais. Como todos nós sabemos, o INEP ele tem uma Secretaria de Avaliação da Educação Básica, uma Secretaria de Avaliação da Educação Superior e nós somos a Secretaria de Estudos Educacionais. Então, nós trabalhamos esses estudos no sentido da disseminação por meio de publicações e também por meio de seminários, mas a oportunidade de estarmos aqui com vocês, trazendo os nossos estudos, concretiza a efetividade e o sentido do nosso trabalho. E essa oportunidade, com certeza, trarão para nós novas questões que vão contribuir com a melhoria do nosso trabalho, com o surgimento de novos estudos, com o avanço da pesquisa educacional. Então, é um grande prazer estarmos aqui. Eu vou compartilhar a tela da nossa apresentação. Então, vamos lá. O nosso objetivo, o Robson já antecipou, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar as características internas da escola, nós vamos trazer um conjunto de indicadores das escolas que são produzidos pelo INEP, que são as características internas da escola e de organização dos estabelecimentos de ensino, e como essas características se correlacionam com as variações das taxas de abandono no ensino fundamental e no ensino médio. Vamos trabalhar com 2 anos, 2014 e 2017, 2014 por ser o ano de aprovação do Plano Nacional de Educação e 2017 por ser o ano com os dados mais atuais que dispunhamos no momento da realização desse estudo. Então, quando nós vamos organizar nossa apresentação com base nesse sumário, ou seja, nós vamos trabalhar inicialmente
uma problematização do que é o abandono escolar e a sua relação com a universalização da educação básica. Iremos definir o abandono escolar. Em seguida, vamos apresentar nossas bases de dados e os indicadores que utilizamos. Faremos uma apresentação de um conjunto de análises descritivas e as relações que se estabeleceram entre as características escolares e as taxas de abandono e, por fim, as nossas conclusões. Então, quando nós estamos trabalhando com abandono escolar, nós estamos circunscritos à temática da universalização da educação básica. Significa, como o Robson também já antecipou, o abandono ele significa uma ruptura com a trajetória educacional dos indivíduos e tem graves repercussões na universalização da educação básica, portanto, repercussões no direito à educação. A questão da universalização da educação básica, ela é um dos principais desafios que estão postos no Plano Nacional de Educação. Por exemplo, temos 5 metas que se dedicam à questão da universalização. A meta 2, que trata da universalização do ensino fundamental, a meta 3, da universalização do ensino médio, a meta 8, que trata da elevação da escolaridade da população brasileira, a 9, meta 9, que trata do analfabetismo, e a meta 10, que propõe que 25% das matrículas da educação de jovens e adultos possa se realizar na forma integrada à educação profissional. Ou seja, também é uma forma que da gente elevar a escolaridade da população. Então, o que nos motivou a trabalhar esse estudo está relacionado exatamente aos desafios da universalização da educação básica e, como nós bem sabemos, as desigualdades de acesso à educação, à conclusão da educação básica, elas estão vinculadas, relacionadas com as questões das desigualdades socioeconômicas, portanto, com as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Contudo, existem esses fatores que são chamados os socioeconômicos, mas também existem fatores que são internos à escola, e é por aí que nós vamos trabalhar. É importante ressaltar que, comumente, os estudos eles focalizam os aspectos internos, os aspectos socioeconômicos. Eles contextualizam as questões das desigualdades socioeconômicas que estão colocadas no país e que são fatores que estão para além da capacidade dos docentes e dos gestores brasileiros de atuação, para além da atuação dos docentes, requerendo muitas vezes políticas intersetoriais que envolvam de forma transversal outros setores das políticas públicas brasileiras. De toda forma, essas dimensões socioeconômicas elas não esgotam as explicações do abandono. Existem dimensões internas à escola. Existem dimensões que vão se referir diretamente a fatores que estão sobre a gestão dos sistemas de ensino e dos gestores educacionais e dos professores. Então, quando nós temos aqui essa delimitação, esse quadro que nós trazemos, importa ressaltar que essa emenda 59 de 2009 é ela que vai estender o direito à educação para os 4 a 17 anos, incluindo, portanto, a educação infantil e também o ensino médio como direito educacional no Brasil. Então, quando a gente fala de universalização da educação básica, nós estamos falando exatamente disso aqui, do ingresso aos 4 anos e de conclusão aos 17 anos. Como é que estamos no Brasil? Se a gente pegar
a população de 25 anos ou mais que não frequenta a escola, portanto, que a gente pressupõe que ela já tenha concluído a educação básica por conta da idade, o que nós vamos ver é exatamente uma situação bem problemática. Vamos pegar aqui o ano de 2018 e ver como essa população se distribui em termos dos graus de ensino por nível de ensino mais elevado. Então, a gente tem aqui, no ano de 2018, que 9,2% da população brasileira não tinha mais de um ano de estudo, ou seja, 9% da população tem menos de um ano de estudo e 32,3% da população brasileira com mais de 25 anos não tem o ensino fundamental completo. O que a gente está dizendo aqui é que 40% da população brasileira de mais de 25 anos não tem o ensino fundamental completo. E se nós avançarmos mais e pegarmos quem conseguiu alcançar o fundamental completo, então a gente tem cerca de, e aqui ainda com o médio incompleto, nós temos metade da população brasileira sem a educação básica completa. Então, é uma situação que é desafiadora. Como nós vamos resolver esse quadro? Então, vamos agora entrar para dentro da escola. Se a gente pega aqui dentro da escola, esse gráfico nosso, ele traz que no ensino fundamental 1, a entrada, a população que deve estar com a idade da entrada de 6 anos, portanto, no ensino fundamental 1, nós temos uma taxa boa, ou seja, nós temos quase a universalização da entrada no ensino fundamental. E nós vamos avançando aqui do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, que é exatamente a ideia da educação básica para todos, ou seja, que chegássemos ao terceiro ano do ensino médio com todos na idade certa, concluindo o ensino médio, portanto, todos com 17 anos no terceiro ano. Mas nós vamos pegar, porque tem uma questão de idade, vamos pegar a população de 19 anos. A população de 19 anos ao final desse percurso. Como é que ela está? Preliminarmente, importa ressaltar que essa linha tracejada aqui do meio, ela é a média Brasil. Então, nós temos que 64,2% da população brasileira consegue chegar no terceiro ano com aprovação. Agora, quando a gente desagrega por renda, aqui são os 20% mais ricos e aqui os 20% mais pobres. Então, a gente divide a população em 5 partes, a linha por renda, e vamos ver. Aqui nós temos o quinto quintil, que é a população, os 20% mais rico, e aqui o primeiro quintil, que é da população mais pobre. O que a gente já percebe? Percebe que, enquanto os 20% mais ricos alcança 85,8% da população com 19 anos que não frequenta mais a escola conseguem chegar no terceiro ano do ensino médio na idade certa, nós temos aqui no primeiro quintil uma situação que apenas 51% da população com 19 anos consegue alcançar o terceiro ano na idade certa. Então, existe preliminarmente uma marca de renda, né? uma desigualdade de renda relacionada com
com a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio na idade certa. Observando mais aqui, a gente está aqui, olha, no 5º ano do ensino fundamental, nós percebemos que não há uma grande diferença de renda marcada entre os mais pobres e os mais ricos. Mas, quando a gente já conclui o ensino fundamental, no 6º ano do ensino fundamental, nós já temos uma diferença aqui entre os mais pobres e os mais ricos. É aqui que a reta começa a cair. Essa curva, esse diagrama das curvas de acesso nos permite ver que é exatamente no ensino fundamental, anos finais, e mais destacadamente aqui na entrada do ensino médio, é que nós temos uma queda desse acesso. Então, vamos observar que se a gente pegar dos anos iniciais, aqui, do ensino fundamental 1 até a conclusão do ensino fundamental, no 9º ano, nós temos uma diferença de 25 pontos percentuais, sendo que a maior diferença está colocada exatamente aqui no final dos anos iniciais do ensino fundamental. Depois, só na passagem do 9º ano do ensino fundamental para o 1º ano, só nessa saída, na mudança de etapa, nós temos uma nova queda de 9 pontos percentuais. E quando a gente chega aqui no ensino médio, 1º ano, para o ensino médio, 3º ano, mais 14 pontos percentuais. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar dessas curvas de acesso? Que a maioria da população ela consegue acessar a escola. Ela se mantém relativamente presente, sem a defasagem da série, sem reprovação, sem abandono, sem evasão, até o 5º ano do ensino fundamental. E quando a gente entra nos anos finais, é que nós percebemos uma queda acentuada que vai piorar no ensino médio. O que também nós podemos observar e concluir dessa nossa demonstração é que essa população que não acompanhou, essa população que saiu, que abandonou, que evadiu, que abandonou e que reprovou, ela vai gerar esse conjunto verde aqui do gráfico, que é o total da população brasileira sem educação básica completa. Aí a gente pensa, então eles vão para o EJA, para a educação de jovens e adultos. Aqui estão as linhas, né, de quem consegue entrar na educação de jovens e adultos. Então, nós temos um oceano de indivíduos que não concluíram a educação básica, apenas essa linha vermelha, essa linha roxa aqui, ela consegue entrar na EJA, frequentando o ensino fundamental, essa outra linha aqui, frequentando o ensino médio. E chama atenção também que existe uma população que consegue ainda se manter frequentando o ensino médio regular. Mas o fato é que nós temos esse oceano de indivíduos sem educação básica e que não estão frequentando a escola no Brasil. Então, quando a gente fala de universalização e falamos de acesso, nós temos que entender que o acesso e a universalização eles têm que ter duas perspectivas integradas, né? Uma, a integralidade, ou seja, o acesso implica que as crianças e jovens não apenas consigam se matricular, mas que alcancem também todos os anos escolares da educação básica, de preferência na idade recomendada, e que todos possam ter esse acesso
independente do nível socioeconômico de sua família, de condição de raça, de cor, de gênero, residência, ou qualquer outro fator de natureza demográfica ou socioeconômica. Então, o acesso ele tem que ser entendido na perspectiva da integralidade e da universalidade. Bom, e como estamos pegando aqui Brasil, desagregando por ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, é a linha azul. Aqui é todo o ensino fundamental e o ensino médio. Como estão as taxas de abandono no país? Podemos verificar que elas estão caindo, correto? Elas caíram no decorrer dessa série histórica de 2007 até 2017, houve uma queda. Contudo, se nós observarmos aqui, entrando dentro aqui especificamente no ensino médio, nós temos a linha tracejada demonstrando no primeiro, no segundo e no terceiro ano a queda do abandono escolar. Nós temos uma queda do abandono. Contudo, a reprovação ainda se mantém constante, tanto no primeiro ano, como no segundo e como no terceiro ano. E quando nós falamos de abandono, qual é o conceito de abandono? Aqui é o conceito que nós do INEP trabalhamos, é um conceito estatístico de abandono. Abandono é uma ruptura com a trajetória escolar do estudante e que ele se refere ao ano 1, ou seja, nós pegamos a taxa de abandono num determinado ano. Então, ao final desse ano, o aluno pode ter a situação de estar aprovado, reprovado ou ter abandonado. O ano 2, o ano seguinte, a evasão a situação desse aluno no ano 2 já não é mais de abandono. Ele vai ser, se ele não se matriculou no ano 2, ele pode ter evadido, mas também pode até ser promovido, porque ele pode ter até sido aprovado no ano 1, né? E ele também pode ser repetente na situação de ter sido reprovado no ano 1. Então, essa é uma distinção que o INEP faz entre o conceito de abandono e o conceito de evasão. Então, os motivos do abandono, eles podem ser referentes ao contexto econômico, socioeconômico e cultural. Nós temos que a literatura é bastante vasta no sentido de trazer para nós um conjunto de motivos que possam, de fatores que possam explicar o abandono, né? O ingresso no mercado de trabalho, a falta de adaptação ao modelo escolar, a dificuldade de acesso, até a questão de drogas, as reprovações, falta de incentivo na família, o excesso de conteúdo escolar, alcoolismo, localização da escola, vandalismo, falta de formação de valores, falta de preparação para o mundo do trabalho, falta de engajamento dos estudantes no processo educacional. Também temos problemas relacionados à saúde, a situação de órfãos, a situação das migrações, tanto interna como externa. E, no caso da externa, é muito comum a questão da falta de identificação, documentação, o próprio problema da linguagem, discriminação, grupos linguísticos minoritários, castas inferiores, isso na perspectiva mundial, né? A questão da gravidez na adolescência, casamento precoce, práticas sociais de gêneros nas famílias e nas comunidades e nas próprias escolas, a escolaridade dos pais, o nível de escolaridade da mãe e a importância que a família atribui à educação. Também há fatores que se relacionam com as questões internas da escola, da estrutura escolar, tais como a ausência de responsabilização, falta de professores, ausência de mesas, banheiros, quadros, material de apoio, a percepção da qualidade da educação que se recebe na escola,
a capacidade das próprias crianças e dos pais verem as suas crianças progredindo na escola, as taxas de abandono na escola e o papel da unidade escolar no sentido da promoção do aprendizado dos alunos. Contudo, nós temos também um conjunto de indicadores que nós objetivamos reunir esse conjunto de indicadores internos das escolas, características gerais da gestão da escola, que eles poderiam trazer subsídios para a compreensão de como esses processos interescolar se desenvolvem, às vezes sob a gerência de docentes, dirigentes e dirigentes de instituições e de sistemas de ensino, como que esse conjunto de fatores podem afetar o abandono. Será que as condições internas da escola podem manter as taxas de abandono? Podem diminuir? Podem aumentar? Então, a gente reuniu esse conjunto de indicadores produzidos pelo INEP, tais como o número de matrículas por escola, o número de etapas da escola, a média de alunos por turma, média de horas, aulas diárias, o percentual de docentes com nível superior. E esses indicadores que eu falei até agora, eles são razoavelmente compreendidos, né? Mas também temos, dentro do INEP, elaborado pelo INEP, o índice de regularidade docente, índice de complexidade da gestão escolar e o indicador socioeconômico das escolas, além dos indicadores de distorção e idade séria, taxas de reprovação, taxas de abandono, e são esses indicadores que nós vamos, esses indicadores de cima, que nós vamos relacionar com as taxas de abandono. Então, eu vou explicar rapidamente o que é o Índice de Complexidade da Gestão Escolar, é o ICG, e esse índice ele traz 4 características da escola, que é o porte da escola, o número de turnos de funcionamento da escola, a complexidade das etapas ofertadas pela escola e o número de etapas e modalidades oferecidas. A junção dessas 4 características vai gerar um índice de complexidade. Então, o primeiro deles é uma classificação da escola por quantidade de matrículas, entendendo que as escolas que atendem mais alunos são as mais complexas. O número de turnos de funcionamento da escola é a segunda característica desse índice, entendendo que as escolas que funcionam em mais turnos são mais complexas. A terceira característica diz respeito à complexidade das etapas ofertadas para a escola, que, grosso modo, entende que uma idade mais avançada significa a necessidade de ofertar etapas, um maior número de etapas dentro da escola. E quando a gente oferta um maior número de etapas, torna-se necessário uma gestão de um maior número de docentes, de mais arranjos de grades curriculares, mais desafios se enfrentam na questão da manutenção do aluno na escola, tais como a distorção, idade, série, a conciliação com trabalho, estudo e questões motivacionais. Então, as escolas elas ficaram classificadas no sentido de quanto mais etapas, mais complexas são essas escolas. E a quantidade, o número de etapas oferecidas por essas escolas. Então, aqui a gente tem educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino médio, educação profissional, educação de jovens e adultos e educação especial. Então, esse conjunto a variável que foi construída, ela vai exatamente de 1 a 7, correspondendo a quanto mais etapas, mais complexa é a escola. Então, aqui está o índice de complexidade de gestão escolar, ele está dividido em 6 níveis e estão exatamente articulando o porte da escola com a quantidade de turnos,
a questão da quantas etapas. Então, aqui nós temos o nível 1 e o nível 6, com mais matrículas, mais turnos, mais etapas, tendo a EJA como a etapa mais elevada. Também temos o índice de regularidade docente, que avalia a regularidade do corpo docente da escola, entendendo que quanto mais você tem os professores com mais anos dentro da escola, há um reconhecimento de que esse professor ele se engaja mais na escola. Então, maior rotatividade de professores afeta o estabelecimento de vínculos docentes com menor tempo, ele tem menos tempo de se engajar na escola, de observar as situações da comunidade e da sua própria sala de aula e das questões que estão relacionadas à gestão da escola. Então, o índice de regularidade docente, ele se organiza também com uma pontuação por presença nos anos, no decorrer dos anos para cada docente. Bom, então são esses os nossos indicadores, são esses os indicadores que nós vamos relacionar com as taxas de abandono. E o Robson vai dar continuidade agora demonstrando essas relações que nós conseguimos estabelecer. Bom, obrigado, Ana. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Bom, a Ana deu uma explicação detalhada sobre o conjunto de indicadores que nós utilizamos para tentar compreender como esses que nós chamamos de dimensões internas da instituição escolar apresentam alguma associação com o abandono, que é, no final das contas, a nossa variável dependente. Aqui, o que a gente quer entender, em última instância, é esse tipo de ruptura que o abandono representa. Então, eu já disse quais são as bases, né, que nós trabalhamos, que é do censo, da PNAD e do indicador nível socioeconômico. Só que, enfim, para garantir, digamos assim, uma melhor acuidade dos dados, nós fizemos alguns tratamentos no processo de junção dessas bases, né? Então, enfim, as escolas que, por exemplo, apresentavam uma taxa de abandono ou de reprovação de 100%, nós excluímos da análise. Nós também excluímos da análise as escolas que tinham turmas com uma média de horas-aulas diária superior a 15 horas, aquelas que tinham turmas superiores a 200 alunos, os que não tinham dados sobre a situação de nível superior dos professores e as escolas que não tinham dados sobre as taxas de abandono. Enfim, esse detalhamento ele está mais explicitado no trabalho, mas é só importante levar em conta que na análise dos dados existem algumas opções aí de tratamento para delimitar bem o universo para onde a gente está se referindo, né? Bom, a primeira comparação, né, enfim, sobre a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental. A Ana já apresentou, em certa medida, esse dado, mas é importante retomá-lo aqui, que, de fato, ele passou por uma pequena, quando a gente toma ele de modo agregado, por uma pequena redução entre 2014 e 2017, isso aqui em nível Brasil, né, de um modo geral. No entanto, ele ainda era bastante significativo. Se antes ele, enfim, se aproximava de 6, 7% na sua média, caiu para 3, 2,6%, mas, de todo modo, ainda é um fenômeno presente nos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente faz as desagregações pela localização, por exemplo, a gente percebe que é um fenômeno, o abandono, que se apresenta com mais intensidade nas escolas localizadas nas áreas rurais, né? Tanto em 2014 quanto em 2017, essas escolas apresentavam taxas mais elevadas de abandono, em média, inclusive tendo a sua mediana aqui superior às observadas nas áreas urbanas, né? Quando a gente olha para o ensino médio, ainda tratando dos dados de forma descritiva,
a gente vê que ele é maior, né, a média de abandono no ensino médio, ela é maior do que a do ensino fundamental, nos anos finais, como a Ana já apontou nos dados anteriores, né, ela sofreu uma pequena redução quando a gente compara 14 com 17, mas ainda é um fenômeno bastante acentuado. Se nós lembrarmos o gráfico em que a Ana apresentou a desagregação por série, né, cada uma das três séries principais do ensino médio, a gente percebe que ela tem uma distribuição bastante acentuada, sobretudo na primeira série do ensino médio. E aqui é a mesma desagregação do ensino médio, só que agora por localização, e novamente as escolas localizadas nas áreas rurais foram as que apresentavam uma taxa de abandono mais elevada. É importante lembrar que o número de escolas que oferecem o ensino médio nas áreas rurais, ele é relativamente pequeno, apesar de que nos últimos anos ocorreu um aumento do número de escolas com oferta de ensino médio no campo. Apesar do número geral de escolas no campo ter se reduzido nos últimos anos, especificamente quando a gente olha para o ensino médio, ocorreu um aumento do número de escolas e de matrículas no campo. Mas, de todo modo, a taxa de abandono é maior ainda para as escolas no campo. Bom, aqui a gente começou, foi importante a Ana explorar o gráfico está desagregado aqui pelo nível o índice de complexidade da gestão da escola, que, como a Ana detalhou, é um índice que envolve um conjunto de dimensões para dar a ideia de o quanto a questão do número de etapas, do número de turnos, da quantidade de alunos, da complexidade das etapas, quer dizer, constitui um conjunto de, digamos assim, inputs, um conjunto de características, para ser mais específico, da escola que complexizam ela como instituição. Quando a gente considera a comparação de uma escola que se oferece um turno, uma etapa com número reduzido de alunos, que seria uma escola com baixa complexidade, e a gente compara ela com uma escola que oferece 3 etapas, 2, 3 turnos e um número elevado de alunos, o que é uma realidade presente em muitas escolas brasileiras, a gente percebe que isso apresenta alguma correlação com o abandono. Por exemplo, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê que nos níveis 1 e 2 e 3 aqui, até o... Quer dizer, você tem uma presença maior de uma distribuição mais próxima a zero, ou seja, de taxas de abandono mais próximas a zero. Quando você vai para os níveis mais elevados de complexidade, sobretudo aqui o 5 e o 6, a distribuição já começa a apresentar um valor menor de abandono próximo ao zero e mais valores distantes de zero, ou seja, com maior taxas de abandono. Isso nos anos finais do fundamental. No caso do ensino médio, isso fica mais, digamos assim, explícito, porque percebe-se que ali as escolas com menos complexidade, com nível de complexidade da gestão 1, 2, 3, quer dizer, grande parte da distribuição do abandono está mais aproximada do zero ali, né? Que é o ideal, numa situação ideal, o abandono tenderia a zero. No entanto, quando a gente olha o abandono nas escolas, a taxas de abandono nas escolas com maior complexidade da gestão, sobretudo as de nível 5 e 6, a gente já percebe uma redução das taxas das distribuições próximas a zero e um aumento da distribuição acima de zero, em muitos casos acima de 20, enfim, por cento de abandono no ensino médio. Então, isso chama um pouco, já alerta, ou digamos assim, aponta uma dimensão que caracteriza as escolas que pode nos ajudar a compreender o abandono, né, a complexidade. Mas, para fins de controle, a gente fez a introdução do nível socioeconômico, que é uma variável fundamental para entender a eficácia escolar, que já, evidentemente, tem uma tradição longa de estudos internacionais e nacionais que adotam o nível socioeconômico como um fator
fundamental para entender a eficácia escolar, o aprendizado e uma série de outras dimensões. Então, nós introduzimos, e novamente foi interessante apontar como, de novo aqui, né, o grupo 1 seriam as escolas de menor nível socioeconômico, ou seja, as escolas que reúnem estudantes com características mais pobres, e as escolas de nível de grupo 5, 6, são aquelas com maior nível socioeconômico, ou seja, reúnem estudantes com maior poder aquisitivo e maior acesso a bens culturais, à escolaridade dos pais, e uma série de outras características. E aqui fica mais evidente como nessas escolas de nível socioeconômico mais elevado, quer dizer, as taxas de abandono são muito mais próximas dos... Quer dizer, o zero concentra a maior parte da distribuição, né? Elas se aproximam, sobretudo se a gente olha para as escolas do grupo 6, quer dizer, quase a totalidade delas apresenta taxas de abandono próximas ao zero, ou seja, são escolas em que o fenômeno é mais raro. Já, de outro lado, as escolas com nível socioeconômico mais baixo têm uma distribuição do abandono mais afastada do zero, né, e com maiores distribuições próximas ao 20% de abandono ou acima. No caso do ensino médio, a situação é similar, né? O gráfico anterior tratava do ensino fundamental, o gráfico seguinte no ensino médio. Então, novamente, as escolas de cima, do grupo 1, 2 e 3, são as escolas que reúnem os estudantes mais pobres, com menor nível socioeconômico. Percebe-se que o abandono ele tem uma distribuição mais estendida, né? Enfim, a cauda dele se estende mais, mostrando a presença de taxas mais elevadas de abandono, enquanto as escolas com nível socioeconômico mais elevado, de nível 5, grupo 5 e 6, as taxas de abandono no ensino médio também se concentram mais próximos ali do zero, né? Então, enfim, isso obviamente, como isso é bastante coerente com toda a literatura, mas nós buscamos nesse estudo dar um pouco de destaque para as dimensões que nós tratamos como, digamos assim, internas à instituição escolar. Evidentemente, essa definição de internas, ela precisa ser relativizada, né? Porque, claro que como uma instituição, a escola ela faz internas, traz para o seu interior um conjunto de características que também são produzidas no exterior, e essas coisas se interagem. Mas, de todo modo, quando a gente olha especificamente para algumas dimensões que definem o escopo daquilo que é produzido no interior da escola, isso chama a atenção, né? Por exemplo, esse gráfico aqui é só uma matriz de correlação entre para os anos finais do ensino fundamental, entre as variáveis quantitativas que nós usamos aqui no nosso modelo. E, evidentemente, quer dizer, o abandono tem uma correlação com a distorção, idade séria, também é um fenômeno já conhecido, né? Enfim, as pessoas abandonam, tentam retomar, se esforçam para, no ano seguinte, tentar voltar para a escola, e isso gera uma situação de abandono, ou pode estar correlacionado a uma situação de abandono. Aqui a reprovação também é um fenômeno que tem uma correlação com a distorção, e também tem uma correlação com o abandono. Mas o que chamou a atenção aqui para destacar, por exemplo, quando a gente vê aqui a correlação do abandono com a distorção, com a reprovação, é um fenômeno interessante, e também aqui tratando especificamente do ensino fundamental, dos anos finais. E aqui também com o nível socioeconômico, né? É interessante notar como essa correlação negativa sugere exatamente o que o gráfico anterior já tinha indicado, né? Que nas escolas em que o nível socioeconômico é mais elevado, o abandono tende a ser mais reduzido. É uma situação um pouco similar a gente vê no ensino médio, quando a gente analisa a correlação entre essas variáveis nessa etapa em particular. Nesse caso, é interessante aqui destacar, sobretudo aqui na primeira coluna da matriz de correlação, primeiro a correlação do abandono com a reprovação, que, enfim, é moderada, mas ela é significativa, com a distorção, né, que, enfim, o fenômeno, eles estão bastante, digamos assim, imbricados. As pessoas abandonam um ano e elas não evadem, ou seja, elas tentam
retomar os estudos ou permanecer no ano seguinte, mas na mesma série que elas abandonaram, muitas vezes, então isso vai aumentando as taxas de distorção. Então, no ensino médio, isso bastante acentuado, o que inclusive dialoga com um gráfico que a Ana trouxe, que é aquele gráfico que trazia o oceano da população que não está mais na escola e não tem educação básica completa. A gente percebia ali que tinha um número significativo de pessoas que estavam no ensino médio com idade acima de 19, 20, até 25 anos, um número significativo, o que evidentemente inflaciona aqui essa correlação entre o número do tamanho da distorção, né? Uma coisa também que chamou atenção aqui é a correlação negativa entre as horas-aula que a turma tem e o abandono, ou seja, quanto mais horas-aula, em média, uma escola oferece, em média também o abandono foi menor, ele se reduzia, ou seja, há uma correlação negativa. E mesmo com o nível socioeconômico, como nós também vimos no gráfico anterior, ou seja, escolas com maior nível socioeconômico têm menores taxas de abandono. Bom, feitas essas análises de correlação, a gente rodou um modelo de regressão para tentar, enfim, ver se, com a introdução do controle de nível socioeconômico, essas variáveis que nós estamos chamando de variáveis internas da escola, elas permaneciam sendo significativas. Enfim, então, o modelo começa só com a distorção, aqui, basicamente, grosso modo, só para explicar isso, significa que o aumento de um ponto na taxa de distorção da escola significa, em média, um aumento de 0,13 na taxa de abandono na escola, isso sempre em média, né? Depois a gente incluía o índice de regularidade docente, e aí fomos incluindo, né? O modelo vai incluindo cada vez novas variáveis para ver se as variáveis anteriores continuam significativas. E é interessante que, e aí na última coluna a gente inclui todas as variáveis no modelo. Aqui eu estou me referindo aos anos finais do ensino fundamental. E o que é interessante, enfim, é que, por exemplo, a distorção é um fenômeno que apresenta associação com o abandono, mesmo com a inclusão das variáveis de nível socioeconômico e com as variáveis de índice de complexidade da gestão da escola. No entanto, é interessante que, por exemplo, enfim, escolhi aqui uma situação, né? Por exemplo, o percentual de docentes com nível superior também é uma questão que apresenta uma associação muito fraca com o abandono, né? Quer dizer, a expectativa é que fosse um fenômeno importante, explicativo, mas apesar de ter uma associação que é significativa, ela é bastante pequena, digamos assim, né? Ao menos em média nesse modelo. E, de todo modo, quando a gente olha aqui para a última coluna, quer dizer, chama atenção como a distorção e, sobretudo, o nível socioeconômico são variáveis importantes para entender o abandono. Além aqui da localização que nós introduzimos para fins de controle nesse modelo. Mas, de todo modo, no ensino fundamental, o quadro é um pouco diferente de quando a gente olha para o ensino médio, né? Quer dizer, no ensino fundamental, digamos assim, basicamente repete-se as conclusões já conhecidas da importância, da centralidade do nível socioeconômico, mesmo com a introdução de um conjunto de variáveis internas à escola, a importância do nível socioeconômico para entender a associação dele com as taxas de abandono. Quando nós olhamos para o ensino médio, que é uma média, quer dizer, a variável dependente que nós estamos usando aqui é a média de abandono do ensino médio, quer dizer, todos os anos do ensino médio, então tem uma taxa de abandono média. E aí aqui é interessante que, de novo, né, a distorção começa, o nosso modelo começa com uma regressão simples aqui, com a distorção representando para o aumento de cada 1%, digamos assim, de aumento na distorção, implica um aumento de 0,22 na taxa de abandono, é significativo. Se a gente seguir aqui essa primeira linha, ela continua significativa com a introdução de todas, a gente vai introduzindo a cada etapa
novas variáveis no modelo, então a distorção é significativa. Nesse caso, no caso do ensino médio, que chamou atenção, porque quanto maior a taxa de regularidade do corpo docente daquela escola, que é o indicador que a Ana detalhou, menor o abandono. Quer dizer, esse valor aqui significa que, em média, o aumento de 1 ponto no indicador de regularidade docente implica uma redução de 0,747 na taxa de abandono no ensino médio, ou seja, é significativo. A mesma situação para o número de horas-aulas, né? O aumento do número de horas-aulas, em média, apresenta também uma associação significativa, e é negativo aqui no caso, com o abandono. Isso significa que o aumento de 1 hora em aula implica, em média, uma redução de 0,573 aqui na taxa de abandono naquela escola. Mas, no caso do ensino médio, apesar também da importância de outros fatores, o que nos chamou a atenção e eu acho que é a principal contribuição nesse trabalho, que é o primeiro que a gente desenvolve sobre a temática, né, abandono, evasão, e nós temos trabalhado em outros trabalhos sobre esse campo, né, do abandono, da evasão. O que chamou a atenção é a associação que a complexidade da gestão da escola ela traz para entender o abandono. Isso fica nítido aqui. Isso aqui é aquela variável que a Ana explicou, de complexidade da gestão, e aí, para fins de tratar ele no modelo, nós transformamos ele, a variável, o índice, né, de complexidade da gestão, numa variável dummy. Isso significa que nós criamos, no caso, 5 variáveis, né, e nós sempre comparamos cada uma delas em relação à complexidade 1. Então, eu comparo a escola de complexidade 1, ou seja, que é a menos complexa, em relação à complexidade 2. É isso que significa o ICG dummy 2. Nós comparamos a complexidade 1 com o ICG 3. Então, nós comparamos uma a uma, cada uma das demais, sempre com o índice de complexidade da gestão 1. Então, por isso que tem essa variável dummy que nós introduzimos no modelo, e chama atenção esses valores só para, por exemplo, quando a gente compara as escolas que têm um índice de complexidade da gestão 2, em comparação às escolas que têm um índice de complexidade da gestão 1, você tem um aumento de 1,33 em média nas taxas de abandono. E isso vai aumentando. Quando, por exemplo, você compara as escolas de complexidade da gestão 5, que são escolas que já envolvem várias etapas, vários turnos, com uma escola que apresenta um índice de complexidade da gestão 1, você já tem, em média, um aumento de 2,25 nas taxas de abandono. E, por fim, quando você compara, que olhando para o ensino médio, eu lembro, quando você compara as escolas que apresentam um índice de complexidade da gestão 6, ou seja, elas têm 3 turnos, elas têm todas as etapas, elas têm uma população com idade avançada, ou seja, elas apresentam um conjunto de características mais complexas. E quando você compara essas com as de complexidade 1, que são aquelas que, em geral, uma etapa só, um turno, e com idades mais, digamos assim, menos distorcidas, ou com idades menores, você percebe que aumenta, em média, uma escola ter uma complexidade da gestão 6, em média, ela tem uma taxa de abandono de 3,13% superior à escola que tem um índice de complexidade da gestão 1, controlando pelo conjunto de outras variáveis que integram o modelo, inclusive pelo nível socioeconômico, pela distorção, pelo, enfim, percentual de docentes com nível superior. Então, mesmo controlando por esse conjunto de fatores, a maioria deles interno, mas também por fatores internos, como o nível socioeconômico, chama atenção como a complexidade da gestão, quando a gente olha para o ensino médio, ou seja, e o que significa esse indicador de complexidade da gestão, ele traz de aprendizado de compreensão sobre o abandono escolar no ensino médio. Enfim, e aqui embaixo a variação que o nosso modelo explica. No caso, só para encerrar a explicação dessa tabela, por exemplo, aqui o modelo com todas as variáveis de controle incluídas explicam
41,8% das taxas de abandono no ensino médio, né? Enfim, então, de modo geral, essas são as conclusões do trabalho que eu gostaria de destacar aqui nas considerações finais. E o que mais chama atenção, como eu acabei de apontar, é como os estabelecimentos com maior complexidade da gestão são aqueles que convivem exatamente com diversas etapas de ensino, número elevado de estudantes, em quantidade grande de turnos, com muitos estudantes em distorção, idade série, traz elementos para se pensar as taxas de abandono, ou seja, são escolas que apresentam, digamos assim, dimensões mais complexas para gestores, para o trabalho docente, para a própria permanência dos estudantes em sala de aula. E isso, evidentemente, fica mais explícito quando a gente trata do ensino médio, em particular, né, que também, pela sua própria característica, muitas vezes ofertado em turnos noturnos, em escolas com várias etapas, eles ocorrem, muitas vezes, em escolas que têm uma maior complexidade. Maior regularidade do corpo docente, maior percentual de professores com ensino superior são características dos estabelecimentos com menores taxas de abandono, sobretudo, especificamente no ensino médio, né? A questão da regularidade docente, que é um indicador que também se mostrou significativo para entender o abandono no ensino médio, em particular, mostrou que sugere, né, ser uma dimensão importante para compreender o abandono, especificamente no ensino médio, né? Enfim, a gente tem hipóteses para tentar entender isso, pode levantar hipóteses, né? Um docente que permanece pouco tempo na escola tem menos condições para identificar situações ou questões específicas de abandono ou situações em que uma intervenção pedagógica, uma intervenção poderia talvez evitar o abandono. Então, a ideia do estudo foi localizado naquele cenário em que o abandono e a evasão, mas nesse em específico nós tratamos do abandono, ainda mesmo em um contexto de universalização da educação básica, em que você tem um conjunto de garantias legais, de legislação que respalda e que induz isso, de políticas dedicadas a isso, o abandono continua sendo um fenômeno. Ele é um fenômeno mais acentuado nas transições, nas etapas do ensino fundamental e, sobretudo, no ensino médio. Então, nós buscamos entender como em uma instituição complexa, como a escola, complexa porque tem esse conjunto de variáveis que podem ser consideradas no seu funcionamento, como é que esse conjunto de complexidades se relacionaria com o abandono, né? Evidentemente, sem desconsiderar a importância dos fatores socioeconômicos e do contexto relacionado às circunstâncias individuais e familiares. E aí, enfim, acho que é importante, o estudo busca colaborar com as discussões que se debruçam sobre a importância de fatores de gestão, de fatores de organização do trabalho, de fatores de organização da infraestrutura escolar, como aspectos importantes para entender a permanência do jovem na escola, a garantia do direito à educação com qualidade, né? Obviamente, como eu também já disse, não existe uma, digamos assim, distinção, uma delimitação entre fatores internos e fatores externos à escola, né? Como uma instituição social, obviamente, ela recebe, ela, digamos assim, traduz e também sofre influências do contexto socioeconômico e cultural em que ela se localiza e em que também os indivíduos, os agentes que nela estudam e trabalham se localizam. Mas isso, por si só, apesar da centralidade, da importância desses fatores, não significa que a gente não pode tentar compreender que conjunto de dimensões do próprio funcionamento da instituição, das características delas, podem ter uma relação com a redução ou a reprodução do abandono, né? Então, é um pouco essa a ideia do estudo. Ele está publicado nos nossos cadernos de estudo, que é um caderno que nós, enfim, é um espaço, na verdade, que reúne contribuições de diversas pessoas dedicados a aprofundar a
compreensão das políticas educacionais, em particular para as políticas relacionadas com o Plano Nacional de Educação. Um caderno reúne estudos autorais de pesquisadores do INEP, mas também de fora, de outras instituições, que visam dar subsídios um pouco mais detalhados para esse processo de monitoramento de políticas educacionais e especificamente do Plano Nacional de Educação. Então, e esse trabalho em específico se voltou para compreender as dificuldades que nós ainda temos para garantir a universalização do acesso à educação básica, porque, como a Ana disse, eu encerro com isso, você, de fato, os números confirmam a universalização do acesso à educação básica, mas ainda subsistem desafios sérios, desafios grandes para a universalização da conclusão, para que as pessoas cheguem ao final da sua trajetória escolar, né? Mas a garantia do acesso avançou muito no Brasil e a trajetória avançou muito, a distorção, a idade séria se reduziu. No entanto, um conjunto significativo de pessoas ainda, mesmo após passar pela escola, a deixa sem terminar a educação básica. Então, é nesse contexto que o estudo buscou trazer, lançar luz sobre o abandono como uma questão que deve ser considerada. É isso. Muito obrigado. Olá, gente. Então, agora eu queria agradecer o Robson e a Ana. Não sei se vocês estão me vendo ainda. Se está aparecendo. Nós recebemos várias perguntas e, infelizmente, nós só temos 20 minutos para respondê-las, então eu vou organizar algumas e outras a gente manda para vocês por e-mail. A primeira pergunta mais simples de responder é se a gente ia disponibilizar a apresentação. Eu imagino que com vocês não haja nenhum problema, né? É importante informar que, por enquanto, a gente tinha uma dificuldade técnica, a gente não conseguia no nosso site fazer o upload de mais do que um documento, então a gente só colocava o artigo vai estar disponível no site, a gente vai informar depois, mas a gente está construindo um novo site em que mais de um documento será possível, então a pessoa vai ter acesso tanto ao texto como à apresentação, ok? Bom, mas a angústia de todos nós, né, de todos que estavam assistindo, assim, várias perguntas, 3 pessoas perguntaram justamente que alternativas, que ideias vocês têm para aumentar a atratividade da escola e reduzir a evasão e abandono. Eu vou citar o nome das pessoas. A Maria Roseli Julião, da escola do Antônio José dos Santos, ela pergunta nesses termos. Também o Fábio de Jesus Libarino, que é professor da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra, tinha mais uma pessoa de Itapecerica, um momentinho. De qualquer forma, tem uma outra. Então, eu queria organizar da seguinte maneira a pergunta. O que vocês acham que é preciso fazer para aumentar a atratividade da escola? A Paloma Pires, de Itapecerica, também faz essa pergunta, dizendo assim, entende que as complexidades da vida social das crianças, a violência na escola, a violência na família, a pobreza, são fatores, e ela pergunta o que vocês acham da educação integral como alternativa, porque para ela, o aluno acreditando no projeto de vida e a escola dando suporte através do protagonismo e da pedagogia da presença, podemos mudar muito as taxas de abandono. Então, ela pergunta a opinião de vocês sobre isso. Vou falar muito rapidamente, porque eu acho que a Ana tem mais porque além de pesquisadora do INEP, a Ana também é professora da educação básica aqui em Brasília. Então, eu acho que também é interessante, além como pesquisadora, ouvi-la como professora acerca da questão, né? De fato, é um desafio que acompanha, acho que todos os estudos sobre abandono, sobre aprendizagem, né, sobre eficácia da escola, como aumentar a atratividade, e a cada nova geração desafios são colocados. Afinal de contas, é como se a cada nova geração a escola tivesse que encontrar outras
dimensões, outras formas de ser atrativa para as novas gerações que chegam nela a todo instante, né? Sobretudo em um contexto como o nosso, de acesso a um conjunto de tecnologia, um conjunto de novas práticas de educação, de novos espaços de aprendizado, de interação. Então, a toda geração, eu diria que a escola é desafiada por esse, digamos assim, por essa dimensão da atratividade. Se, por um lado, obviamente, a questão do nível socioeconômico, do contexto, é um fator que implica em sentidos diferentes para o que as pessoas atribuem à escola, né? Em geral, para os grupos de maior rendimento, maior nível socioeconômico, a escola acaba tendo um significado concreto maior, porque, digamos assim, a educação trouxe uma trajetória familiar, uma trajetória para aqueles que o cercam, que tem, enfim, efeitos positivos e, em geral, para os grupos de nível socioeconômico mais baixo, para os grupos de menor renda ou de menor nível, de menor acesso à escolarização familiar, a escola acaba não, a educação acaba não sendo vista como digamos assim, um elemento que tenha muito efeito significativo. De todo modo, eu acho que a sociedade brasileira avançou muito nos últimos anos e a ideia de que a educação é um elemento importante para a vida social, ela se disseminou e se cristalizou. Especificamente, quer dizer, em termos de alternativas, eu acho que muitas coisas estão sendo discutidas mais recentemente, né? Quer dizer, a Base Nacional Comum Curricular aparece como um esforço nessa direção, de tentar responder a uma percepção já bastante consolidada de que, olha, a escola tem características que não se adaptam aos múltiplos interesses, aos múltiplos desejos, às aspirações, e mudanças curriculares são fundamentais. Então, essa é uma resposta, entre outras coisas, para esse anseio, para tentar responder às dimensões da atratividade. E, evidentemente, isso associado a melhorias de infraestrutura das nossas escolas, né? Enfim, é uma dimensão fundamental, cada vez mais pensar a escola como uma instituição complexa, portanto, como uma instituição que deve ser muito mais atrativa em termos de espaço, de acesso a direitos, de acesso a oportunidades de aprendizado, que não os tradicionais. Enfim, e uma série de outras questões. É sempre mais, digamos assim, confortável fazer a análise dos dados, né? Mas quando você tem que trazer uma resposta a uma pergunta central como essa, né, sobre que alternativas, a gente sempre fica um pouco buscando também, como todo mundo, um caminho, uma alternativa. Mas eu vou pedir a ajuda da Ana agora, da professora Ana, para ela nos ajudar. Então, preliminarmente, é importante ressaltar isso que o Robson disse e que também não foi possível dizer. Eu sou professora desde 1986. Então, além de ser pesquisadora do INEP, eu sou professora, né? Então, o nosso estudo, quando a gente faz as perguntas que fizemos, o nosso estudo está exatamente vinculado com a questão da escola, né? Com o chão da escola. Ou seja, o que acontece na escola sob gestão dos professores, dos sistemas de ensino que nós poderíamos influenciar no sentido de reduzir a taxa de abandono. Então, o que o estudo nos traz Maria Elisa, como é o nome da professora que falou do tempo integral, da escola integral, escola com tempo integral? Paloma. Então a Paloma ela pergunta exatamente isso, né? Será que a escola com tempo integral ela poderia responder positivamente à redução do abandono? Então, o nosso estudo confirma isso, né? Uma das variáveis que se mostrou é que quanto maior horas
aulas, menor a taxa de abandono. Então, as políticas de tempo de escola, de tempo integral, de aumento da carga horária na escola, são políticas que o nosso estudo confirma. Esse é o caminho, né? Outra questão que o nosso estudo também reforçou, que a regularidade docente também, quanto maior tempo você tem um professor na escola, também reduz a taxa de abandono. O que é a regularidade docente? Esse tipo de indicador, ele se justifica exatamente porque nós temos a verificação que quanto menor tempo esse professor passa na escola, tempo não de carga horária, mas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, menos engajado esse professor está, menos implicado esse professor fica, né? Então, a permanência do corpo docente na escola, ele traz exatamente a possibilidade do envolvimento desse docente com o projeto pedagógico da escola, com essa elaboração contínua dos projetos de escola. Ele estabelece maiores vínculos com a instituição e com os alunos. Ele é capaz de perceber as especificidades da sua sala de aula. Então, ter o docente mais tempo na escola, esse docente que fica 5 anos, mais tempo na escola, e aí não tem o ano exatamente, mas quanto mais tempo esse docente está na escola, mais pontos ele ganha, né, na construção desse indicador, mais pontos ele ganha na construção do indicador, e reforça que maior regularidade docente, menor abandono. Então, eu acho que esses dois resultados que nós trazemos dessa questão da maior quantidade de horas aulas e maior regularidade docente vai exatamente se articular com itens de uma cultura escolar, né? Uma cultura escolar que esteja voltada para a aprendizagem, de docentes implicados na aprendizagem do aluno, correto? Na percepção da vida desse aluno, dos processos que ele percorre na sua aprendizagem, né? Então, maior tempo na escola de alunos e professores, eles contribuem para essa criação dessa cultura escolar a favor da aprendizagem. Nesse sentido, também o índice de complexidade ele também demonstra que quando a escola tem maior quantidade de etapas, talvez ela perca a atenção às suas especificidades, né? Então, eu entendo que um projeto pedagógico a favor de uma cultura escolar para a aprendizagem, com maior implicação dos docentes, com mais tempo na escola, mais tempo do aluno na escola, tornam-se fatores que podem possibilitar a superação do abandono escolar, né? Então, o Robson lembrou que a BNCC ela tenta trabalhar exatamente o aumento da carga horária, no caso do ensino médio, não é mesmo? Então, e também a visão de que os objetos de conhecimento eles devem ser trabalhados em situações, né? Os objetos de conhecimento, os nossos conteúdos, eles devem ser contextualizados. Então, esse maior tempo na escola de alunos, professores, eu acredito que teríamos condições de planejar, de produzir situações de aprendizagem nas quais houvesse esse maior interesse do aluno, maior motivação e engajamento. Perfeito, Ana. Olha, como a gente tem pouco tempo, eu vou juntar 2 perguntas falando para vocês, daí vocês respondem as 2 ao mesmo tempo, ok? A primeira, na verdade, foi feita por 2 pessoas com a mesma preocupação. A Maria Ângela Bertelli
da diretoria da Centro-Sul, aqui de São Paulo, e a Rosier Leaville, que é servidora aposentada do MEC, tiveram a mesma preocupação, que é a pandemia do coronavírus aumentar as taxas de abandono e de evasão. Eu vou citar a pergunta da Maria Ângela, que diz assim: nesse momento de pandemia e crise socioeconômica, pode-se esperar um aumento na taxa de abandono escolar, principalmente pela vulnerabilidade no ensino fundamental dos primeiros anos, pois as crianças dependem efetivamente dos adultos em relação à implementação necessária da EAD. Se vocês têm comentários a esse respeito. E a outra pergunta, que é do Carlos Manuel, da Administração Central, é uma pergunta mais metodológica. Se houve alguma análise com dados em painel e, consequentemente, a inclusão de efeito fixo de alunos ou escolas, controlando por variáveis não observadas. Ficou clara essa pergunta? Tá ok, então passo a palavra a vocês. Obrigada, gente. Bom, enfim, eu vou começar pela pergunta técnica, né? E depois, eu passo para a próxima, do Carlos Manuel. Bom, nesse estudo em específico, nós trabalhamos com uma análise de corte transversal, né? A gente, enfim, as escolas que tinham dados para os 2 anos, 14 e 17, elas permaneceram na análise, mas nós não aplicamos métodos de análise de efeitos fixos, ou modelos hierárquicos, ou multinível. Mas, no entanto, como eu disse que esse era um primeiro, digamos assim, estudo de um projeto de análise do abandono e da evasão, nós agora, depois desse estudo, começamos a trabalhar, e isso está em fase ainda, digamos assim, de trabalho, com os dados longitudinais que nós, no INEP, temos acesso, sobre a trajetória escolar dos estudantes, quer dizer, os dados sobre o fluxo que avança, né, a situação de abandono e, sobretudo, de evasão ao longo da trajetória do estudante, são o alvo da nossa próxima, digamos assim, do nosso próximo trabalho, depois desse, no qual nós não usamos modelos multinível, por exemplo, mas nos quais, na sequência, com a análise de dados longitudinais no nível do aluno, especificamente, é a proposta, é a ideia para a sequência dos estudos, né? A gente chegar a, como nós temos essa possibilidade hoje, de analisar de modo longitudinal a trajetória escolar do estudante, por exemplo, em um modelo de série temporal. Mas nesse estudo em específico, não. Mas, enfim, é uma coisa no qual nós estamos trabalhando. Agradeço a pergunta, porque reforça, enfim, o caminho que nós precisamos, com certeza, avançar para entender melhor esses dados, sobretudo no fenômeno educacional, no qual a questão dos níveis hierárquicos do fenômeno são fundamentais. Em relação ao Covid, enfim, é mais complexo, porque, primeiro, nós ainda não temos esses dados sobre abandono, afinal de contas, como eu disse, o abandono é um fenômeno medido dentro do ano, né? Então, as pessoas que começaram o ano escolar têm uma data de referência do censo, agora em maio, em que é medida a situação dessa pessoa naquele momento e depois no final do ano. Então, digamos assim que o processo de produção dos dados de 2020 está ocorrendo nesse contexto. É claro que a gente pode esperar algumas mudanças, a gente pode imaginar, mas é complexo agora ter, enfim, algum cenário efetivo, alguma informação, algum dado assim ainda consistente para tentar analisar aqui, né? De fato, as coisas estão meio que acontecendo paralelas, né? O processo da trajetória e a coleta dos dados e a pandemia estão acontecendo, mas, enfim, é possível imaginar algum impacto disso sobre o abandono, em particular, mas isso só a posteriori a gente vai conseguir tratar com mais, digamos assim, robustez. Então, de fato, os dados, né, de abandono, nós só vamos conseguir ter passado esse ano, e no caso da educação básica, somente a partir de maio, né, da coleta que vai acontecer em maio de
que é a data referência do Censo da Educação Básica. Agora, é uma pergunta que extrapola o nosso estudo, né? Então, eu posso dizer que os dados nós vamos ter apenas somente a partir de maio, na data de referência do censo de coleta do Censo da Educação Básica. Bom, agora, como professora, mudando o parágrafo, né, são questões que, de fato, têm provocado, acho que todos os docentes, como é que vai ficar, não é mesmo? Então, assim, uma resposta como professora. Como professora, eu compartilhando com você, Maria Ângela, no sentido de dizer o que eu estou vivendo aqui em Brasília, né? Eu assisti, tem muitas lives, muitas videoconferências. Eu assisti uma recentemente que tratava exatamente disso, educação entre vida e morte. É bem o que nós estamos vivendo. E dentro dessa metáfora, né, da educação entre vida e morte, algumas questões foram debatidas, e aí um dos pontos era assim, e eu lembro que de alguns alunos, da gente fazer isso, eu com meus alunos, fazendo algumas interlocuções mediadas por tecnologia, com WhatsApp, videoconferência, isso eu estou falando dos meus alunos que são com idade mais avançada. E as nossas conversas nessa situação de uma educação de vida e morte, muitas vezes vinha a pergunta, isso vai contar para a carga horária? Essa conversa vai valer nota? Ou seja, uma educação que nós vivenciamos até esse momento de crise, sempre pautada por isso, vale nota, vale ponto, quanto de carga horária, essa educação que ocorre dentro de um paradigma do tempo cronometrado, não é mesmo? Então, nós temos também outros referenciais de educação que falam sobre uma educação a partir de centros de interesse, educação referenciada em centros de interesse, em círculos de cultura, de conversas sobre a vida, né? Então, eu vou dizer, como professora, o que eu tenho feito com os meus alunos conversas por WhatsApp, debates sobre os mais variados temas, né, e videoconferências. Então, as tecnologias nos possibilitaram trabalhar, conversar, entrar em contato e discutirmos a vida, né? Então, é uma educação entre vida e morte. Eu achei essa metáfora bem interessante da videoconferência que eu tive a oportunidade de participar. Então, é um desafio de como é que nós vamos fazer durante esse período e para depois dele, né? Com certeza, acho que as mediações tecnológicas elas vieram para ficar, né? Vieram para ficar, são inexoráveis a partir do novo normal que vai se estabelecer após esse período que a gente está vivendo. Então, assim, isso é minha fala como professora, certo? Ok, gente. Ana, muitíssimo obrigada. Robson, muitíssimo obrigada também. Nós temos outras perguntas, mas infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir responder. Eu vou mandar para vocês as perguntas por e-mail. A apresentação de vocês interpela a secretaria em vários sentidos, né? Se você olha para o lado da distorção idade-série, tem o elemento das práticas pedagógicas, das escolhas pedagógicas, e do ponto de vista da administração central, da infraestrutura que a gente precisa fornecer para as nossas escolas, para que elas, de fato, consigam ser atraentes, né? Então, isso fica como recado para a gente aqui. Então, além de agradecer vocês, as outras pessoas que perguntaram também elogiaram o trabalho, eu esqueci de transmitir esses comentários. Então, agora é importante, a gente tem que passar alguns recados, né? O primeiro, também agradecer todos que assistiram, todas as pessoas
que fizeram perguntas, foi muito viva essa interação. Quais são os recados? O primeiro é que é muito importante para o escritório o feedback de todos vocês sobre o seminário. O que mais vocês querem ouvir? O que precisa mudar? Que perguntas gostariam que pesquisadores viessem responder aqui? Então, a gente vai passar agora o link para o questionário de avaliação. Então, a gente pede, por favor, que vocês anotem esse link, que é o questionário de avaliação. Tem a pergunta também se vocês querem receber o nosso boletim dentro desse questionário. Então, é uma maneira da gente se comunicar com vocês. Eu vou dar um tempinho, quando acho que já está bom. E o outro recado é que todos os seminários estão sendo gravados e a gente tem também, então, o link para o espaço na escola de formação em que as gravações dos seminários ficam depositadas. Então, esse é o link para o site. Essa gravação de hoje demora ainda um pouquinho para entrar no site, mas as gravações anteriores já estão lá. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos, aos palestrantes e a quem assistiu, e a gente conta com vocês na próxima sexta-feira, que tem novo seminário, tá ok? Ok, obrigado, eu que agradeço o convite e agradeço a todos que participaram e, enfim, espero que tenha trazido alguma contribuição. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite. Para nós do INEP é uma grande oportunidade podermos apresentar nossos estudos. Na nossa diretoria de estudos educacionais, nós fazemos o monitoramento do Plano Nacional de Educação. Então, nós temos um conjunto de pesquisadores que trabalham em cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, e acaba que nós nos organizamos a partir dessas metas, a partir de uma espécie de campo gerado por essas metas. Então, nós temos publicações para além do relatório de monitoramento, que em breve vai ser lançado em junho de 2020, né, é o terceiro ciclo do relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Nós temos um caderno de estudos e pesquisas educacionais. Esse caderno é exatamente onde nós trazemos os estudos que são feitos, realizados a partir do campo dessas metas. Então, são estudos, da maior parte deles, quantitativos, trazemos os números a respeito de cada um desses campos das metas, da educação infantil, da alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação superior, pós-graduação. Então, fica também o convite para vocês procurarem no site do INEP os nossos cadernos de estudos e pesquisas educacionais, que nós teremos uma grande felicidade de que todos tenham acesso a eles e possam ler. Então, muito obrigada por essa oportunidade, e nós do INEP estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, gente.